Bom, meus irmãos, o título do nosso estudo de hoje é a primeira parte do capítulo 7. O título é Libertação da Escravidão. E nós vamos entender, o capítulo 7 todo trata sobre este único tema, mas nós vamos estudar hoje apenas até o verso 14, e no domingo que vem nós daremos continuidade do verso 14 em diante. E nós vamos entender claramente que tipo de libertação é essa que o Senhor Jesus nos oferece e que tipo de escravidão é essa da qual nós precisamos ser libertos. Porque muitas vezes somos escravos sem o perceber. Então, antes de nós iniciarmos na Bíblia propriamente dita, aqui nós temos um texto introdutório que diz assim: o assunto abordado neste 7º capítulo é tratado em duas partes. A primeira parte apresenta os fatos gerais diante de nós. A última parte entra em detalhes e particularidades do que é dado no início, ou seja, nessa primeira parte. Nos 6 primeiros versos, será usada a ilustração do casamento. Uma mulher que tem marido está ligada a esse marido enquanto ele viver. Pelo que ela está ligada a ele? Pela lei. É contrário à lei ela ter 2 maridos ao mesmo tempo. Mas se o primeiro marido morrer, a mesma lei permitirá que ela se case com outro homem. Então, nós precisamos manter essa ilustração do casamento, desta relação matrimonial, em mente durante todo esse estudo. Então, vez por outra, nós vamos voltar a essa ilustração, né? Primeiro marido, ligada ao primeiro marido pela lei, em caso de morte, a lei permite que se ligue ao segundo marido, pela morte. Então, nós vamos entender melhor a esse respeito. Vamos agora para as Sagradas Escrituras, Romanos, capítulo 7. Vamos ler apenas do verso 1 até o verso 3. Paulo diz assim, eu estou lendo, né, na Bíblia Contexto. Paulo diz assim: agora, irmãos. Paulo usa a palavra irmãos. E ele usa essa palavra com propósito, nós vamos já ver. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão a essa mulher. Verso 3. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Então, vamos ver o comentário de Estudos em Romanos, na página 88, que nos diz o seguinte: observe a classe de pessoas para quem Paulo está escrevendo. Paulo diz assim, eu vou ler esta versão que está aqui, é a versão Almeida. Falo para aqueles que conhecem a lei. Romanos 7:1. Esta epístola de Paulo é dirigida aos professos seguidores de Cristo. Então, essa carta de Paulo, ela é dirigida a mim e a você, que professamos sermos seguidores de Cristo. Na ilustração, embora a lei não permita que a mulher seja unida a 2 maridos ao mesmo tempo, a lei permitirá que ela se una a um segundo esposo ou segundo marido após a morte do primeiro. É a lei que permite e é a lei que a une. A mesma lei que a une ao primeiro marido também permite que ela seja unida ao segundo, depois
que o primeiro estiver morto. Paulo não usa essa comparação aqui do verso 1 ao verso 3 de Romanos 7 à toa. Ele está preparando a minha e a sua mente para nós entendermos, em termos espirituais, o que acontece comigo e com você ao nós nos unirmos pela lei, que lei a um primeiro marido, e pela lei, que lei a um segundo marido. Isso vai ficar mais claro mais adiante. Vamos ler o verso 4? O verso 4 de Romanos 7 diz assim: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. Vamos atentar para isso? Quando nós morremos com o Senhor Jesus Cristo, nós morremos para o poder da lei, condenação. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Esse verso é riquíssimo, meus irmãos. Vamos entendê-lo? Podemos determinar quem são os dois maridos, começando pelo segundo. O outro com quem devemos nos casar é aquele, com A maiúsculo, que foi ressuscitado dos mortos, e esse é Cristo. Somos uma das partes do segundo casamento e Cristo é a outra parte. Ele é o segundo marido. Tudo bem? Isso precisa estar claro. Então, Paulo nos tirou de uma alegoria de um casamento comum entre um homem e uma mulher e está usando essa alegoria, essa ilustração, para que nós entendamos agora a nossa condição com relação ao segundo e ao primeiro marido. Nós já identificamos o primeiro marido e o segundo marido. Vamos agora avançar nos estudos para nós entendermos agora por que nós fomos libertos para estabelecer um casamento, uma relação de casamento com este marido agora, que é Cristo, que nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Agora surge a pergunta: quem foi o primeiro marido que morreu para que pudéssemos nos unir ao segundo? Lembram que para nos unirmos ao segundo, obrigatoriamente o primeiro marido deveria morrer? Então, quem é este primeiro marido? Vamos avançar. O 6º capítulo, e nós já fizemos o estudo do capítulo 6, está no canal. O 6º capítulo respondeu isso. Compare Romanos 7:5 com Romanos 6. Vamos ler o verso 5 de Romanos? Então, aqui está na versão Almeida, mas eu vou ler aqui, primeiramente na Bíblia Contexto, depois a gente lê aqui o que está na tela na versão Almeida. Então, aqui na Bíblia Contexto diz assim, no verso 5: Quando éramos controlados pela natureza humana, e a natureza humana ela é carnal, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós e a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas cujo resultado era a morte. Tudo bem? Vamos reler este verso agora na visão Almeida que está aí na tela. Abre aspas. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que eram pela lei, atuavam em nossos membros para produzir frutos para a morte. Eu gosto da Bíblia Contexto porque ela nos esclarece um pouco melhor isso que nós estamos lendo, mas é a mesma coisa. A lei nos manteve, o texto continua, a lei nos manteve na primeira união. E qual é a primeira união? A carnal, pecaminosa, natureza carnal. E agora, aqui estávamos unidos. Em que estávamos? Estávamos em união com a carne. Agora vamos para o lembrar do 6º capítulo. No 6º capítulo, nós descobrimos que o corpo do pecado é destruído por Jesus Cristo.
Por qual meio o corpo do pecado, então, é destruído? Pelo homem sendo crucificado com Cristo. E nós lembramos de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Por isso vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando isso acontece, meus irmãos, o homem carnal, a natureza carnal, ela é morta, ela morre. Em primeiro lugar, o texto continua. Estamos unidos ao pecado por meio do nosso primeiro marido. Nós estamos unidos ao pecado por meio da carne pecaminosa, correto? Nós não podemos servir a dois senhores. E aqui são apresentadas para nós duas figuras. Somos servos de um senhor unidos primeiramente a um marido. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo e não podemos estar unidos a dois maridos ao mesmo tempo. Mas só podemos ser unidos a dois, passando de um para outro quando o primeiro morre. O primeiro deles, e olha essa parte que está marcada em destaque aí, o primeiro deles, ao qual todos nós fomos unidos, é o corpo do pecado. Todos estamos unidos a ele. Estávamos. Mas o segundo marido, é Cristo, que ressuscitou dos mortos. Agora está bem claro. O 6º capítulo respondeu isso. Perdão, eu voltei. Agora desejamos, é ou não é verdade, que nós desejamos aquela beleza de caráter que só pode ser encontrada com Jesus Cristo. Não é isso que eu e você almejamos? Falar como Jesus falou, ver, olhar para as outras pessoas da forma como ele via, sentir o que Jesus sentia, pensar como Jesus pensava, amar como Jesus amava. É ou não é isso que eu e você queremos? Se nós estamos aqui estudando juntos nesse momento, é porque eu e você, nós temos sede de Cristo. Porque se não fosse assim, haveria muitas outras coisas para estar fazendo neste momento, não é verdade? O texto segue. Descobrimos que esta união em que somos mantidos, ou seja, aquela união com a carne, não é uma união agradável. E que o marido com quem estamos casados é um capataz. Ele é um tirano que nos oprime para que não tenhamos nenhuma liberdade. Somos escravos da carne. A carne, ela é tirânica. E a carne nos reprime, obrigando-nos a fazer o que não o que desejamos, mas o que ela deseja que nós façamos. Então, essa é uma outra figura que nós não podemos esquecer. Ao estarmos casados com este marido, que é a natureza carnal, a carne ela é um capataz, um tirano. Não é um marido amoroso, perdoador, protetor, libertador. Ela é tirânica e ela nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Quando, com a ajuda de Cristo, sentimos que essa união é uma escravidão dolorosa, então nós despertamos para o estado real da nossa condição. E percebemos que, embora possa ter nos satisfeito por um tempo, enquanto estivemos ali envolvidos com a natureza carnal, agora, quando nós percebemos a nossa real condição, odiamos a essa natureza e desejamos nos livrar deste primeiro marido. Dessa maneira, nos tornamos unidos a Cristo. Entende como é que acontece? É assim. Isso está no comentário de Estudos em Romanos, na página 91. Mas é aqui que entra a dificuldade. Vamos ver. Ela expressa nas palavras, essa dificuldade é expressa nas palavras de Tiago 4,4, que nos diz assim, olhe lá, adúlteros e adúlteras,
Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quer que seja, portanto, amigo do mundo, é inimigo de Deus. Você acha que é em vão o que Cristo disse? Que comunhão tem a luz com as trevas e que harmonia tem Cristo com Belial, como está lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15? Agora, enquanto ainda permanecemos na carne, desejamos tomar o nome de Cristo. Olha só, quando ainda estamos ali na carne, surge em nós o desejo de tomar o nome de Cristo. É claro, agora olha só o raciocínio. É claro que é impossível para nós realmente nos unirmos a Cristo e ainda nos apegarmos ao corpo do pecado, embora possamos ser capazes de fazê-lo pela aparência exterior. Entende, meus irmãos? Então, olha só, uma pessoa, uma pessoa que ela é carnal, ela está ali sob o jugo deste capataz, deste marido tirânico, que é casado com a natureza carnal. Mesmo em natureza carnal, ao olharmos assim para Cristo, nós vamos olhar, nos encantar com Jesus e desejar tomar o nome de Cristo, viver, ser chamado de cristão. Mas nós podemos ser chamados, assumir o nome de cristão apenas na aparência exterior. E essa é uma capacidade que nós, como seres humanos, temos. Não podemos realmente estar unidos a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. Não podemos ter Cristo como nosso marido e, ao mesmo tempo, estar vivendo com o mundo. É impossível. Mas podemos levar o nome de Cristo e, ao mesmo tempo, reter os pecados da carne. Deu para entender? É perfeitamente possível, meus irmãos, continuar com manter uma aparência de piedade. E é aí que muitos de nós nos perderemos, porque não morremos de fato com Cristo e não ressuscitamos com Ele. Ainda estamos casados com o primeiro marido, querendo assumir o segundo. O texto continua. Mas a lei não justifica uma pessoa que faz isso, que toma o nome de um homem e ao mesmo tempo vive com outro. A lei de Deus não nos justifica quando tomamos o nome de Cristo, mas vivemos com a carne. Então, não podemos ser declarados justos, perdoados. Lembra nos nossos primeiros estudos? Justiça pela fé é perdão pela fé. Nós não podemos ser elevados, perdoados e elevados ao patamar de realmente sermos genuínos cristãos, perdoados e remidos por Cristo, se ainda acariciamos pecados, se ainda nos recusamos a nos separar daquilo que realmente nos escraviza. Vamos ler Romanos 7,6? Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga. Nós vamos já entender o que é essa maneira antiga. Obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. E vamos entender o que é isso também. Meus irmãos, na página 92 do livro Estudos em Romanos, e mais uma vez eu recomendo fortemente este livro, porque aqui não está o capítulo 7 todo, aqui só está trechos que eu selecionei, mas você precisa ler as minúcias, ter contato com todo o conteúdo. Então vamos lá. Cristo foi colocado diante de nós e vemos que não podemos estar unidos a Cristo e ao corpo do pecado ao mesmo tempo. Tudo bem. Então dizemos que abandonaremos aquele primeiro marido, o corpo do pecado, e nos tornaremos unidos a Cristo. Muito bem. Cristo vem a nós e propõe uma união conosco. Isso é legítimo. Por quê? Porque ele é o único que realmente tem qualquer direito sobre nós. E, portanto, enquanto estamos vivendo
nesta conexão vil com o corpo do pecado, ele pode legalmente vir a nós e rogar que nos unamos a ele. Mas aqui estamos nós, unidos a este corpo de pecado, e a lei não nos justificará para nos unirmos a Cristo, até que esse corpo de pecado esteja morto. Vamos ler Colossenses 3, verso 5. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses, só a primeira parte. Colossenses 3, verso 5. Deixa eu achar aqui aonde eu anotei. Aqui. Colossenses 3, verso 5, nos diz assim. Isso é muito importante para nós associarmos com o que nós acabamos de ler. Portanto, façam morrer. Não está dizendo que Cristo vai fazer morrer, que Deus ou o Espírito Santo vai fazer morrer. Aqui, a pena de Paulo está nos dizendo, falando conosco, que estamos lendo a palavra. Ele diz, portanto, você, Cleuma, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que está dentro de você. Então, Paulo está nos dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo está dizendo que somos nós que devemos fazer a nossa natureza carnal morrer. Tudo bem? Então, é neste momento em que nós decidimos não mais viver nesta conexão vil com a natureza carnal, é neste momento que nós somos justificados, porque nós nos unimos a Cristo. Observe novamente o que está implícito na figura do casamento. Quando duas pessoas são unidas em casamento, elas se tornam uma só carne. E isso é um mistério. Paulo diz o seguinte: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Este é um grande mistério, mas eu falo a respeito de Cristo e a igreja. Efésios 5, 31 e 32. Então, Paulo está mais uma vez usando a alegoria do casamento para falar de Cristo e nós, igreja, é povo. Muito bem. Esse é o pensamento que temos diante de nós nessa figura do casamento. Pois nós dois, nós mesmos e a carne, estamos tão completamente unidos que não somos mais dois, mas uma só carne, e nossa vida é uma só. É ou não é verdade? Nós adquirimos hábitos, costumes perniciosos das práticas vis que nós tivemos no decorrer da nossa vida. E chega um ponto que nós pensamos e dizemos assim, eu não sei se eu consigo viver sem fazer isso, sem fazer tal coisa, não é? Faça uma retrospectiva de sua vida agora e veja se há algum momento em que você pôde perceber que a sua vida foi separada do pecado. Nós temos apenas uma vida, e essa tem sido uma vida de pecado. Portanto, nós estivemos tão intimamente unidos ao pecado que só houve uma vida entre nós. Nós dois temos sido uma só carne, nós e a vida de pecado. Então, a única maneira pela qual podemos nos livrar deste corpo de pecado, que é um só conosco, é morrer também. É assim que o apóstolo diz, que morremos para a lei pelo corpo de Cristo. Quando esta união, quando o corpo do pecado morre, o eu pecaminoso, maligno, o eu egoísta e mau, morre também. Pois essa união com a carne era realmente ilegal. E a lei tinha uma reclamação contra nós por conta dessa união. Queridos, nunca esteve nos planos que nós nos apartássemos do nosso marido legítimo. Era para nós termos vida eterna. Nunca a morte, que é o maior inimigo, o último inimigo que vai ser derrotado, a morte nunca deveria entrar na nossa história, na história da humanidade. Nunca, jamais.
Mas mesmo assim, o Senhor Deus está nos dizendo que pelo fato de nós estarmos em uma só carne, com a nossa natureza carnal, já que ela precisa morrer, nós precisamos morrer junto com ela, não é? A lei nos condenará à morte por essa união. Se estamos mortos em Cristo, o corpo do pecado também morre. Em Romanos 6,6, que foi o nosso estudo do nosso último estudo, diz assim: nosso velho homem está crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Cristo, em sua própria carne, carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro. Ele leva nossos pecados para que sejam crucificados com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Nós consentimos em morrer. Queridos, precisamos decidir. Nós precisamos consentir em morrer. Quando isso acontece, nós reconhecemos que nossa vida está perdida diante da lei e que a lei tem direito sobre nós. Então, nós voluntariamente entregamos nossas vidas para que este odiado corpo de pecado possa morrer. Detestamos tanto a união com este corpo de pecado que estamos dispostos a morrer para que ele também morra. Entende como acontece? Isso está na página 94 de Estudos em Romanos. Então, a união com o primeiro marido, ela precisa ser encerrada para que nós possamos ter a permissão legal de nos unirmos ao segundo marido, que é Cristo nosso Senhor. E para que a morte desta natureza ocorra, nós precisamos decidir morrer. De sorte que fomos sepultados com ele, com Cristo, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu vou dar uma pausa bem aqui. Eu não havia planejado falar isso, mas, queridos, se você é um obreiro bíblico, se você dá estudos bíblicos, eu tenho sido obreira bíblica já há alguns bons anos, professora de Bíblia, né? A nossa responsabilidade como professores de Bíblia, ela é tremenda. Essas verdades que nós estamos aprendendo aqui no livro de Romanos, elas precisam fazer parte do nosso estudo bíblico. Se você usa o livro, aquele livreto, Ouvindo a Voz de Deus, os seus estudos bíblicos, eles não podem mais ser limitados àquele livreto. Os seus estudos bíblicos precisam conter o estudo de Romanos, para que as pessoas, os candidatos ao batismo, eles realmente tomem uma decisão que envolve fé e que envolve amor a Jesus Cristo, e não uma decisão legalista. Muitos dos estudos bíblicos, muitos não, todos os estudos bíblicos que eu dei há muitos anos atrás foram estudos bíblicos extremamente legalistas, desprovidos de Cristo. Eu ensinava doutrinas, dízimo, saúde, sobre a morte, sobre o juízo, sobre o milênio, sobre a segunda vinda de Cristo. Fatos, informações bíblicas totalmente desprovidas do amor de Cristo, da transformação do caráter que somente Cristo pode fazer a partir do momento em que eu reconheço que deste jeito eu não posso permanecer e que o batismo o batismo ele vai adquirir um significado totalmente novo. Nós precisamos ensinar os candidatos ao batismo a lutar pelo poder do Espírito, com o poder do Espírito Santo, lutar para ser vitoriosos contra todas as tendências para o mal, as nossas concupiscências. E não achar que é normal que nós vamos pecar até Jesus voltar. Esse é um outro ponto que nós precisamos deixar muito claro nos nossos estudos bíblicos.
Porque, do contrário, queridos, nós estamos criando, instruindo, não educando, instruindo pessoas para a perdição, porque não há raiz de amor e de perdão no estudo legalista. Então, eu deixo aqui um apelo. Nos seus próximos estudos bíblicos, estudem. Não permita que o seu candidato ao batismo dessas águas sem o estudo do livro de Romanos. Entende, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Portanto, depois de Romanos 6,4, portanto, assim como morremos com Cristo, também somos ressuscitados com Cristo. Mas Cristo não é ministro do pecado. Então, embora ele crucifique o corpo do pecado, ele não ressuscitará este corpo do pecado novamente. E o que Cristo faz? Ele destrói o corpo do pecado. Glória a Jesus. Assim nos erguemos em completa união com Cristo. Glória a Deus. Para que de agora em diante produzamos frutos para Deus. É uma vida transformada. A carne está morta. Nós precisamos, irmãos, chegar ao ponto de odiar o pecado com ódio perfeito, que era o mesmo ódio que Cristo tinha pelo pecado, não pelo pecador. Precisamos odiar os pecados que causaram os sofrimentos e que causam os sofrimentos do Filho de Deus, o meu e o seu, Jesus. Mas agora, tendo sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, é o que diz Romanos 7,6. Mas agora, olha o que diz aqui. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos pelo seu poder. Aí vem a pergunta: o que está morto? O corpo do pecado. Foi porque estávamos unidos a esse corpo de pecado que a lei tinha algo contra nós. Concordam? Percebamos então, Deus não tem ódio de nós. Deus não deseja nos punir. Mas o Senhor Deus não pode suportar o pecado. Queridos, vamos construir agora um raciocínio junto com o Egoner aqui na página 94. Entende? Primeiro, guarda isso. Deus não nos odeia. O Senhor Deus não quer nos punir, nos castigar. Mas tem um porém. O Senhor Deus não pode suportar o pecado. A lei do Senhor condena o pecado. E visto que quando nós nos identificamos com o pecado, de modo que éramos um com ele, ao condenar o pecado, o Senhor Deus necessariamente nos condenou, porque nós estávamos em união com o pecado. Lembra que quando o marido está unido à esposa, eles são uma só carne? E enquanto vivêssemos uma vida de pecado, essa condenação necessariamente repousaria sobre nós. Não é difícil de entender. Mas, como já mostramos, temos a opção de decidir quando morreremos para o pecado. E então, escolher decisão, render à vontade. E então, escolher entregar voluntariamente nossas vidas a Jesus, enquanto podemos ter sua vida, a vida dele, em troca da nossa vida de pecado. Queridos, quando essa decisão ocorre, neste momento eu e você somos justificados. Justificados por Deus. E ele não vê mais as folhas de figueira da nossa justiça própria, porque elas já foram. Ele vê Jesus em nós. Entende o que acontece de maravilhoso quando nós rendemos a nossa vontade? Quando nós decidimos viver a vida de Jesus? Quando nossas vidas foram entregues à lei, a reivindicação que a lei tinha contra nós é satisfeita, porque agora, o corpo do pecado estando morto, somos libertos da lei. Assim como a mulher cujo marido está morto,
está livre da lei de seu marido para que ela possa se unir a outro marido. Mas a mesma lei que aprendeu ao primeiro marido é a lei que une ela ao segundo. Assim é também neste caso, em termos espirituais. A mesma lei que nos ligou ao corpo do pecado agora dá testemunho de nossa união com Cristo. Isso está lá registrado em Romanos 3:21. Essa lei perfeita testemunha a união com Cristo e a justifica. Está perdoado. Eu estou plenamente, a lei diz, estou plenamente satisfeita com esta união. Enquanto permanecermos em Cristo, muita atenção agora, meus irmãos, e enquanto permanecermos em Cristo, isso nos justifica nessa união, mostrando que a união com Cristo está em conformidade com a lei. E nós somos aceitos no amado. Deus nos aceita como sendo seu próprio Filho Jesus. E o poder de Cristo é capaz de nos manter nessa união. Você diz amém? Amém, meus irmãos. Amém, amém. Cristo tem o poder de nos manter unidos a Ele. Romanos 6:8 diz assim: agora, se já estivermos mortos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Tornamo-nos unidos a Cristo no ato da morte. Por aquela morte, pela morte de Jesus, o vínculo que nos unia com o nosso primeiro marido, que é o corpo do pecado, este vínculo foi quebrado com a morte de Cristo. O corpo do pecado foi destruído e agora nós ressuscitamos com Jesus. Lembra da morte pelo batismo? Exatamente isso. Cremos que viveremos com Ele. Por que as pessoas se casam? Para que possam viver juntas. Então, porque fomos unidos pela morte com Cristo, acreditamos que agora, uma vez que ressuscitamos com Ele, também viveremos com Ele. Não nos casamos com Ele? Não queremos nos unir a Ele para viver eternamente com Ele? Observe mais. Quando dois estão unidos, os dois não são mais dois, mas uma só carne. Somos seus, somos de Cristo. Cristo e eu somos um e, portanto, juntos formamos um novo homem. Agora, quem é esse homem que nós formamos juntos? Esse é Cristo. Você entende? Queridos, é por isso que é importante eu e você lendo juntos, porque é impossível traçar tudo isso aqui só uma pessoa falando. Este homem aqui, ele foi inspirado por Deus para poder nos traçar esse raciocínio de como Cristo, como nós vivemos com Cristo, como Cristo vive em nós. Entende? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Colossenses 2:20, lembra? Gálatas 2, verso 20. Esse homem que é formado em nós. Quem é esse novo homem que é formado nessa união de nós com Jesus? É um homem apenas nessa união. É Cristo. A cleuma se perde. Não se vê mais Jesus e separado da cleuma. É um só. Entende? Agora, queridos, essa pergunta é importantíssima. Duas perguntas em uma, na verdade. Como o mundo pode saber disso que nós estamos estudando aqui, lendo e compreendendo? O mundo pode saber, através da Bíblia, disso tudo que nós estamos conversando aqui? Não. Sabe por quê? Porque o mundo não lê a Bíblia. O mundo saberá por meio de nós. Pois Deus nos colocou no mundo como a luz do mundo. Nós somos a Bíblia, meus irmãos, que muitos aí fora vão ler. É por isso que essa união nossa com Cristo, as pessoas, ao olharem para nós, elas precisam ver um único homem, Cristo. A Bíblia é uma luz e uma lâmpada.
mas não para aqueles que não a aceitam. Tomamos a palavra de Cristo, alimentamos-nos dela em espírito e introduzimos Cristo em nossos corações e assim efetuamos a união. E então a luz brilha para o mundo e o mundo sabe que Cristo foi enviado como um Salvador divino. Entende? Está aqui a fórmula, bonitinho. Nós lemos a palavra de Cristo, alimentamos-nos dela, a palavra de Jesus, a palavra a Bíblia, as sagradas escrituras, cada palavra aqui ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela realiza aquilo que ela se propõe, que ela nos apresenta. E quando nós nos alimentamos dela em espírito e introduzimos Cristo em nossos corações, eu estou repetindo, a união entre nós e Cristo, ela ocorre neste momento. E nós passamos a viver essas verdades. E isso se transforma no meu e no seu estilo de vida, de forma muito natural. E é isso que vai brilhar para o mundo. É dessa forma que o mundo vai saber que Cristo foi enviado como um Salvador divino por meu e pelo seu intermédio. Vamos ler Romanos. Nós paramos no verso 6. Nós vamos ler agora do verso 7 até o verso 14, tá bom? Vamos lá. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado, e nós já estudamos isso em capítulos anteriores. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo, verso 9, em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. Eu pude detectar o que é pecado. Muito bem, verso 10. E eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. Tudo bem? Já estudamos sobre isso. Verso 11. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar, para me manter escravizado no corpo de pecado. Verso 12. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. E santos, justos e bons são seus mandamentos. Nós sabemos que os mandamentos são um reflexo do caráter do Senhor. E se nós não estamos ali, se a nossa vida não está em harmonia com aquilo, é porque nós ainda estamos vivendo de forma carnal, unidos ao primeiro marido. Vamos ao verso 13. Mas então a lei que é boa foi responsável pela minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. E o verso 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Quando ele diz sou humano, ou seja, sou carnal, escravo do pecado. Vamos ao comentário em Estudos em Romanos, na página 96. Paulo já viveu em segurança carnal, servindo a Deus, do modo como ele pensava. Né? Lembra quando ele era Saulo? Mas quando o mandamento veio, o pecado abundou e ele morreu. E por esta lei que foi ordenada para a vida, porque justifica, a lei, ela justifica o obediente, ele descobriu que não tinha nada além de morte para ele, porque ele não estava realmente obedecendo à lei. É por isso que ele diz, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E o pensamento continua. Mas observe, antes dessa época, Paulo havia honrado a lei. Ele se gabava da lei. Fariseu de fariseus, lembram disso? E, portanto, ele escreve para aqueles que conhecem a lei. É por isso que no início ele fala, agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, né? Então,
Ele escreve para aqueles que conhecem a lei, para aqueles que têm se esforçado, ou eu, com todas as próprias forças, para guardar a lei. Ah, meus irmãos, como isso tudo é vão. E, no entanto, são eles que devem ser libertos da lei. Por quê? Porque enquanto se gloriavam na lei, ao transgredi-la, desonraram a lei. Queridos, nós já estudamos isso também. É impossível para mim e para você guardarmos a lei pelas nossas próprias forças. Podemos, no máximo, reconhecer que estamos em falta com a lei de Deus. Mas somente Cristo pode obedecer de forma perfeita. E somente uma vida rendida a Cristo, unida ao segundo marido, de forma que Deus só vê a Cristo. É somente uma vida assim que pode obedecer à lei. Vamos continuar. No entanto, ainda obedeceremos, mas como? Não como fazíamos antes, na velhice da letra, lembram? Na letra da lei. Ou seja, na velhice da letra, naquela interpretação superficial, tosca, farisaica, mas em novidade de espírito. Isso significa que a obediência vinda de nós mesmos à lei é algo do qual nós devemos nos libertar. Isso precisa ficar muito claro para nós. Nós devemos nos libertar da obediência à lei vinda de nós mesmos. Por quê? Porque foi simplesmente uma obediência forçada. Foi simplesmente na velhice da letra. Não havia espírito e vida nessa obediência. Não foi de Cristo. Portanto, foi pecado. Ou seja, esse entre colchetes fui eu quem escreveu. Se não foi de Cristo, foi pecado. Se vem de nós, queridos, é presunção, e presunção é pecado. Nós nos gabávamos da lei e professávamos guardá-las. Não, eu sou adventista do sétimo dia. Eu guardo o quarto mandamento da lei de Deus. Será mesmo que nós guardamos? Mas essa mesma obediência era pecado. E devemos ser libertos desse tipo de obediência à lei para servir da maneira correta. Portanto, agora obedecemos em novidade de espírito e não na velhice da letra, por nossas próprias forças e pela nossa própria vontade. Na última parte do capítulo, o apóstolo mostra o que é aquela velhice da letra da qual nós devemos ser libertos. Olha o que diz em Romanos 7,14. Eu sou carnal, vendido sob o pecado. É isso que diz aqui no verso 14. Pois sou humano, escravo do pecado. Essa é a nossa condição sem Cristo. Fazemos grande violência, queridos, e essa parte, olhe só, por muitos e muitos anos, na verdade, toda a minha vida como adventista do sétimo dia, 25 anos, até este ano, eu cria que o homem de Romanos 7 era o apóstolo Paulo antes da conversão. E nós somos ensinados, assim que nós somos ensinados. Mas vamos raciocinar, isso vai ficar mais claro no domingo que vem. Esse aqui, se eu não me engano, é o nosso último slide. Mas eu gostaria de deixar os irmãos com este pensamento final. Fazemos grande violência ao apóstolo Paulo, aquele homem santo, quando dizemos que nisso, tudo que nós estamos lendo, bem aqui, ó, eu sou carnal vendido sob o pecado. Quando dizemos que nisso ele está relatando sua própria experiência cristã. Ele não está escrevendo sua própria experiência agora que ele está unido a Cristo. Entende, queridos? Perdão. O homem que está escrevendo isso em Romanos para nós é um homem santo de Deus em Cristo Jesus, totalmente transformado. Ele não está escrevendo sua própria experiência agora porque ele está unido a Cristo. Ele está escrevendo a experiência daqueles que obedecem, mas na velhice da letra. E enquanto professam servir a Deus,
enquanto estão aqui com o marido, são carnais e vendidos sob o pecado. Ainda não estão livres para se casar com o segundo marido, porque ainda mantém o relacionamento com o primeiro. Entende? É disso que Paulo está falando aqui. Lembra que nós iniciamos com essa alegoria do matrimônio, do casamento, do primeiro e do segundo marido? Que a mesma lei que permite a união com o primeiro, é a mesma lei que também permite a união com o segundo no caso da morte do primeiro, mas somente neste caso da morte do primeiro. Aqui, Paulo está descrevendo uma outra situação, daquele que se quer se unir ao segundo sem que o primeiro esteja morto. Entendem, meus irmãos? Então, essa primeira parte precisa ficar muito clara. Se você tiver oportunidade, daqui para quarta-feira eu vou postar este vídeo no canal do YouTube. E eu já peço aos irmãos, por favor, se inscrevam no canal. Ele não é monetizado, mas é apenas para que estas mensagens ganhem visibilidade. Se puderem deixar um comentário também faz com que o YouTube entenda que é relevante, é um conteúdo relevante, e ele vai ofertar esse conteúdo para outras pessoas também. Então, meus irmãos em Cristo, nós precisamos entender claramente esta primeira parte, para que esta primeira parte ela seja realmente o fundamento do que nós vamos aprofundar no domingo que vem. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a caminharmos em retidão, libertos da escravidão do pecado. Você está hoje liberto da escravidão do pecado? Você hoje está unido a Jesus Cristo? Então o Senhor Jesus, Deus te justifica. Vamos orar, meus irmãos? Eu vou só fechar aqui o vídeo para nós orarmos. Oremos ao Senhor. Gratos te somos, Senhor Jesus, porque o Senhor inspirou o apóstolo Paulo e o pastor Wegener a deixar essas palavras para nós, e que, por meio desta alegoria do casamento, fica tão claro, Senhor, tão claro, o poder maravilhoso de Cristo Jesus para nos transformar e nos dar vida nova no Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Estamos aqui desejosos de sermos cada dia mais, de nos firmarmos cada dia mais nessa união com Jesus e somente com Ele. Ajuda-nos a momento, a matarmos esta natureza carnal maligna que às vezes insiste em querer voltar, Senhor. E perdoa-nos por ainda cometermos pecados que te fazem sofrer e te entristecem. Temos um advogado junto ao Pai que ainda intercede por nós, mas precisamos parar de pecar. Dá-nos poder, ajuda-nos, Senhor. Obrigada por ouvir a nossa oração e nos traga para o próximo estudo no domingo que vem. Em nome de Jesus te rogamos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um dos irmãos, que a paz de Jesus seja com cada um de vocês. Foi uma grande alegria poder estar com todos vocês. Um abraço, meus irmãos.